É normal a gente perder cabelo, mas se você conseguisse mencionar qual quantidade de cabelo é normal a gente perder diariamente e qual quantidade seria um sinal de opa, e essa queda está mais acentuada. A gente tem em literatura que é aceitável até uma perda de 150 fios por dia. Até isso, a gente considera que é normal, até porque tem que cair para renovar os fios de cabelo. Mais do que isso é considerado anormal. Hoje nossa convidada é a doutora Clarissa Matarangas. Ela é médica dermatologista e tricologista. Possui residência em dermatologia e mestrado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Clarissa também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela atua na área há mais de 10 anos e também é sócia proprietária da Janclar Alta Dermatologia. Eu ouvi uma frase que me impactou bastante. Tempo é cabelo. Você concorda com essa afirmação? Muito, eu uso essa afirmação sempre na tricologia, porque de fato tempo é cabelo já se a gente procrastina, né, deixa para lá, e isso é comum, a gente tem queda de cabelo e vai deixando para lá, e o tempo vai levando o cabelo embora, vai ficando mais difícil de tratar depois. E talvez não seja possível, né? Se eu Exato. postergo demais. Falando justamente de casos clínicos, você está há mais de 10 anos atuando como dermatologista. Certamente já surgiu muitos casos desafiadores. Me conte por que você escolheu essa profissão tão linda, que é a medicina, a dermatologia, e se já teve algum caso que te impactou muito, que enfim, que marcou para você. A dermato, eu na verdade eu escolhi ela acho que desde o início da faculdade. Que legal! Só que eu acabei passando por outras especialidades ao longo dessa jornada, e aí também fui me encantando com outras especialidades e colocou em dúvida se realmente era dermato. Mas quando eu cheguei ao final do curso, eu falei, não, é a dermato mesmo. E eu sempre gostei muito de montar quebra-cabeças, assim, sabe? Eu gosto da parte clínica. E a pele, gente, pele, cabelo, ela reflete a saúde nossa como um todo. Então a pele, ela realmente conta histórias, né? Ela pode ajudar a decifrar diagnósticos, e isso me encanta. E na tricologia não é diferente, que é uma especialidade mais recente, mas o cabelo, ele conta realmente histórias, e através do cabelo a gente pode chegar a diagnósticos de fato, que às vezes estavam mais escondidinhos, e conseguir ajudar muita gente. Falando a nível de diagnóstico, doutora Clarissa, nos esclareça quais são as principais causas de queda capilar, para justamente, se possível, a gente conseguir evitar essa queda capilar, ou, né, quando a gente identificar essas causas, para justamente nós procurar um profissional, um tricologista. É importante primeiro, antes até de eu citar as causas, eu gosto de diferenciar as duas principais queixas de queda de cabelo, que são as mais comuns e que chegam no consultório, que é a calvície, a alopecia androgenética e os eflúvios telógenos, que são as quedas de cabelo. Que é algo mais pontual. Isso. A calvície, ela nem tem realmente queda de cabelo como sintoma, como sinal clínico. E ela é genética, então a causa dela é genética. Não tem o que a gente fazer. Não tem o que fazer, na verdade tem como tratar para evitar que isso aumente. No caso do eflúvio, da queda de cabelo em si, que a gente vê cabelos caindo, aí a gente tem inúmeras causas, porque cabelo é influenciado por N fatores externos, né, que a gente está sujeito aí no nosso dia a dia. Os principais deles, então assim, de fato, gente, estresse, e aí eu tô falando de algum estresse pontual, né, algum abalo emocional, no trabalho, separação, falecimento, anemias, né, então anemia com baixa de ferro, doenças como hipotireoidismo, então alterações hormonais, e aí falando de hormônio a gente tem suspensões, trocas de anticoncepcionais. O pós-parto também é uma causa bem comum. Eu tive. A maioria de nós, né? Antigamente sobre cesárea causa em virtude de anestesia, mas depois foi visto que ambos. Na verdade, é um conjunto de coisas no pós-parto. É uma situação estressante, é um bebê fica sem dormir, hormônio, né? que causa esse eflúvio. Que causa esse eflúvio. A gente tem os pós-cirúrgicos também, que é um estado inflamatório, e infecções, né? Aí a gente teve o Covid, aí na pandemia, a chikungunya agora.
e algumas medicações. Então, medicações que são introduzidas por necessidade, né, em outras especialidades, ou são trocadas, também podem levar à queda de cabelo. Então, são muitas causas, né? Até me surge um questionamento agora. A gente, né, é normal a gente perder cabelo, mas se você conseguisse mencionar qual quantidade de cabelo é normal a gente perder diariamente e qual quantidade seria um sinal de, opa, e essa queda está mais acentuada. A gente tem em literatura que é aceitável até uma perda de 150 fios por dia. Até isso, a gente considera que é normal, até porque tem que cair para renovar os fios de cabelo. Mais do que isso é considerado anormal. A gente não faz essa contagem, né, no dia a dia, a gente nem pede isso. Mas o que eu normalmente eu digo para vocês, até para alertar em casa, quando a queda é normal, ela não salta aos olhos, né? A gente não percebe. Porque o ritmo de crescimento é maior e compensa aquilo que cai. Então, não te leva a um médico, por exemplo, não te salta aos olhos, não salta aos olhos de quem convive com você. Quando essa queda está anormal, é um número maior de fios, isso te chama atenção, certamente, né? Poxa, tá caindo muito, eu vejo no chão inundado de fio. Quando no banho, na escova de cabelo, eu passo a mão, vem. E aí isso forma um bolo de cabelo, né? E aí até como algo também que vocês podem fazer em casa, e isso eu peço inclusive quando estão sob tratamento, é pegar o bolo de cabelo que caiu, colocar numa folha em branco e a gente consegue visualmente mesmo mencionar Ou melhor, mensurar, né? Mensurar se é normal ou está anormal. E tem muitos mitos e verdades envolvidos a nível de tricologia. Acredito que no seu consultório, diariamente, você precisa desmistificar. Então me fala sobre os principais mitos. Então, vou falar alguns que eu ouvi, tá? E aí você me ajuda a incrementar nossa lista aqui. Então, cortar o cabelo com frequência, engrossa o fio. Usar boné causa calvície. Então me fala sobre os mitos e o que você precisa desmistificar como se fosse diariamente. Isso, e é isso mesmo, a gente tem que repetir, né, para que mais gente vá entendendo sobre mitos e verdades. Sobre o do boné, já vou pegar esse link. O boné não causa, tá, gente, calvície. O detalhe é o seguinte, então, quando a gente usa muito boné, fica para cima e para baixo, e aí tem uma dermatite seborreica, uma micose, isso pode aumentar, né, então você deixar mais úmido o local, e a gente ter uma caspa, né, maior e contribuir para uma queda de cabelo, mas não que vai causar calvície. Outro grande mito, né, de lavar o cabelo todos os dias faz cair cabelo. Nossa, acho que esse é o campeão. Esse eu ouço muito. Esse é o campeão. Não, e não faz, absolutamente não. O que acontece? O cabelo que está caindo ali no banho, que a gente visualmente vê caindo, esse é um fio de cabelo que já se desprendeu lá profundamente na pele do folículo, uns 2, 3 meses para trás. Só que a gente não viu, né? Porque ele desprendeu da pele mais profundinha, né? Que a gente não vê. E quando a gente lava o cabelo, a gente massageia o couro cabeludo, o cabelo fica frágil, ele termina se desprendendo da pelezinha superficial. E aí isso a gente vê, né? Sim. É a hora que a gente tá vendo a queda. E aí assusta. Mas esse cabelo, na verdade, já estava solto. Ele termina só de cair. Então, lavar o cabelo não faz cair. Ao contrário, se é um cabelo muito oleoso, inclusive faz parte do tratamento que ele lave mais vezes, que aí a oleosidade pode sim contribuir com queda. Então, cada tipo de cabelo vai ter uma frequência de lavagem. E do corte, inclusive também tem a de cortar de acordo com as fases da lua, né? Também é mito. Não é isso que vai fortalecer o fio de cabelo. Então, é uma questão estética, né? Da gente cortar quando as pontas estão mais ressecadas, duplas. Então, é uma questão mais estética. E de shampoo anti-queda também, né, gente? Que não, também é um mito. Que não trata a queda em si. Ele fortalece e melhora a qualidade do fio, né? Ele deixa o fio, digamos que mais preso ao couro cabeludo,
mas não é ele sozinho que vai tratar a queda de cabelo. Até porque, como você mencionou, são múltiplos fatores envolvidos com a queda, então não seria apenas Uma única via, né? o shampoo que fica tão pouquinho tempo em contato com a pele. Se Exato. você for até ver, né, eu, Jéssica, prefiro investir um dinheiro maior numa boa máscara, porque você deixa um período Exato. maior. O shampoo fica Um ali, pré-shampoo, né? Que hoje é essa ideia. tem tecnologia Bond, né, porque o shampoo fica o quê? 1, 2 minutos, 12 você minutos, né? Não tem como retirar. fazer um tratamento, né? Com shampoo. E a nível de tratamento, doutora Clarissa, quais são as tecnologias que você tem de ponta no seu consultório que você tem visto excelentes resultados? Inclusive, há pouco tempo, eu vi até um relato de uma criança que eu achei lindo, achei muito impactante, que ela estava com uma calvície já bem severa e você conseguiu tratar isso e eu achei muito bacana. O que que você tem usado de mais inovador e tem demonstrado excelentes resultados? Inclusive, eu vou voltar lá no início, quando você perguntou do caso mais impactante. Aham. E eu tive vários, não só na tricologia, mas esse mais recente, né, dessa criança, por ser criança já, né, toca no nosso coração, né? E até com sua participação, né, Jé, que você, né, me ajudou com um ativo. E esse caso aí, mais recentemente, realmente me tocou profundamente, até pelo resultado tão positivo. Porque impacta, né, gente? Perder cabelo é super impactante, que dirá para uma criança, né? Ela tinha alopecia, tem alopecia areata, mas agora controlada. Que coisa boa. E sobre tratamento, é um conjunto, né? Eu falo, igual quando a gente quer emagrecer, não adianta a gente só vou fazer exercício físico e pronto. É um conjunto, né, de ações. Então, eu gosto de pensar que a gente vai tratar sobre pilares de tratamento. Então, tem o tratamento oral, né, em que a gente prescreve medicações, e isso de acordo com indicações ou indicações que a pessoa possa vir a ter. Então, por exemplo, o minoxidil oral, né, está presente na maioria das prescrições. O tratamento tópico, então alguns tônicos, né, não tanto shampoo anti-queda, a gente estava falando, então tônicos, né, com ativos interessantes, que ajudam a fortalecer o fio de cabelo, que funcionam, digamos, como uma colinha para prender um pouco mais esse fio no couro cabeludo. O pilar da manipulação, da suplementação. Então, eu gosto de trabalhar, a gente vai repor aquilo que estiver realmente em carência, mas fazer uso dos antioxidantes, né? Isso é bem importante, isso é excelente para o cabelo, porque o cabelo, ele é entendido como um órgão não essencial. Então, ele acaba sobrando ali na parada, e o que vai para o cabelo tem que ser o que sobra. Então, o que sobra no nosso corpo, a gente tem que pensar que tem que ser a mais, né? Então, proteína, nutrientes, né, vitaminas, minerais, tem que sobrar a mais para ir para o cabelo. Então, a gente entregar isso ao nosso organismo para que chegue matéria-prima para o cabelo crescer, faz todo sentido. Então, isso está presente nas minhas prescrições, né, reposições, suplementações, de acordo com a necessidade e individualização de cada um, porque a gente também não pode fazer excessos. Excessos também faz cair cabelo, Exato. de alguns nutrientes. E as tecnologias, os protocolos, que são autorais, né, com base em ciência, muito estudo, em que estão disponíveis lá na clínica, e aí eu vou encaixando aquele diagnóstico no melhor protocolo de tratamento. Então, a gente une as vias de aplicação, que aí tem o MMP, a mesoterapia, que são as injeções, a eletroporação, os lasers, como fotona, com os ativos a serem entregues, né? E esses ativos aí realmente é de propriedade do tricologista entender o que eu preciso entregar para aquele couro cabeludo, né? Isso vai variar de sessão para sessão, em que fase de tratamento. Digamos que é uma alquimia também, entender o que aquele couro cabeludo precisa naquele momento. E tem dado super certo. E o bacana é justamente isso, é cada vez personalizar, individualizar. E eu gosto muito de discutir casos clínicos de tricologia, porque o bacana é que o paciente não vai sentir uma melhora somente a nível capilar, a nível de pele, porque você suplementa antioxidantes, isso retarda o envelhecimento.
tanto a nível de cutâneo, mas também a nível de retardar o aparecimento de um cabelo branco, melhorar de uma disposição, melhorar uma celulite. Então, o seu foco é o cabelo, mas você acaba mostrando resultados no todo. O silício também, que ajuda muito a nível capilar, mas você vê a melhora da qualidade de pele. O Blumê, né, que chegou agora. O ativo coreano, que, ó. que é excelente. E, enfim, isso é muito legal, porque falando tanto a nível de homem quanto mulher, o cabelo impacta muito na nossa autoestima. Então, cuidar da saúde capilar é muito importante. Você relatou da menininha, né, do seu caso clínico, que era uma criança com uma calvície, que eu já fico imaginando, né? Imagina uma criança se não tivesse cuidado dessa calvície, o impacto psicológico que daria. Total, né, gente? Então é muito bacana cuidar do cabelo, inclusive para ter esse cuidado a nível psicológico e da nossa autoestima. E você sabe que muitas vezes a gente orienta realmente, né, o apoio psicológico em algumas alopécias, principalmente as autoimunes. E é uma via de mão dupla, né? Então, é uma engrenagenzinha que se interliga, então é multidisciplinar, né? Então precisa da participação de vocês, muitas vezes de outros especialistas, né? Nessa interface aí de algumas outras doenças, medicações. E por isso que eu acho linda, encantadora a tricologia, esse mundo dos cabelos, porque a gente age como um todo. Sim. E com resultado, né? Quando tem disciplina, o resultado aparece, né, da noite para o dia, mas ele vem. 2026 começou e eu vejo que muitas pessoas estão empenhadas de buscar o corpo dos sonhos, mas tudo tem um efeito colateral. Claro que é super bacana o uso do análogo de GLP-1, mas é necessário suplementar de maneira correta. O que me assusta é que muitos pacientes, clientes aqui da farmácia, às vezes usam os análogos, mas não fazem a suplementação correta. Tá surgindo no seu consultório também pacientes com queda capilar em virtude dos análogos de GLP-1 e de GIP, doutora Clarissa? Muito. Então, nossa, é importantíssima essa sua questão. Gente, toda semana, né, eu trago isso inclusive nas redes sociais, porque a gente precisa informar. Então, com a chegada, né, dessas novas medicações, o que é ótimo, né, porque é algo que as pessoas conseguem tirar os seus sonhos, o corpo dos sonhos, né, muitas vezes em motivo de saúde, mas a gente precisa também de acompanhamento, né, não dá para ser a deriva, não dá para ser o Deus dará. E isso tem acontecido, né, a gente precisa abordar também os efeitos adversos, tudo uma questão de equilíbrio. Então, sim, tem chegado muitos pacientes em uso de tais medicações, mas muitas vezes sem a suplementação adequada, com queda de cabelo já vigente e bastante, porque eu falei, né, que os nutrientes precisam sobrar para chegar no cabelo e nesse caso não sobram. Então a gente tem que, né, repor, além de antioxidantes, muitas vezes vitaminas e minerais carentes, proteína, né, a alimentação dessas pessoas muda, a absorção intestinal muda. Então, certamente, a queda de cabelo vai vir em um dado momento. Eu brinco que se a pessoa tem, inclusive, o plano de emagrecer, que seja com medicação ou não, o ideal seria até que ela já prevenisse, né, essa queda de cabelo e entrasse sob tratamento. Então, você que ainda não fez isso, né, que já está no caminho aí do emagrecimento, é muito importante passar por uma consulta, fazer também a suplementação, não só a tricológica, né, mas é importante sim, porque senão o cabelo vai embora e fica difícil, né? Demora muito para ele se recuperar, se é que ele se recupera. E bacana é que com o auxílio de uma dermatologista, de uma tricologista, a gente consegue justamente perder peso, mas perder peso com saúde. Exato. Sim, perder cabelo. Né? É muito agradável. Ninguém tá condenando, né? Nada. É tudo uma questão de equilíbrio, né? Tudo com saúde. Isso é muito bacana, muito legal. E para nós finalizarmos o nosso podcast. Ai, meu Deus, como assim? Já tá acabando? Como assim? Como assim, né? Foi tão rápido. Qual mensagem final você gostaria de deixar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes também, para os clientes da farmácia, a nível de saúde capilar? O que você, como tricologista, gostaria de falar para eles? Eu queria dizer para vocês que, assim, mesmo eu estando na dermatologia há
mais de 10 anos, no início, mesmo eu com uma tricologia recente, eu acaba banalizando, né? Quedas de cabelo, tratamentos de cabelo. No passado recente era assim. Tá caindo, mas vai passar. É porque você tá estressado, ou toma isso aqui rapidinho e já melhora. E não é assim, né? Não é deixar para lá que vai passar. De fato, o tempo é cabelo. A gente precisa ir atrás e você não precisa conviver com isso, né? Você pode ir atrás porque existe tratamento. É uma especialidade que cresce muito, então novidades, mais coisas têm surgido tanto, né? O rol dos regeneradores, então tem surgido tanta coisa, tanto tratamento promissor e na verdade já validado, que você não precisa ficar sofrendo com isso. É desafiador, nem sempre a gente tem respostas imediatas, às vezes tem casos que são mais desafiadores, que você já convive há muito tempo com isso, e a gente não vai ter respostas tão certeiras assim, tão rápidas assim, mas a gente consegue tratar sim. Então, não banalizem, né? Não simplifiquem, não deixem para lá assim, como de segundo plano. Planejem, né? A gente está no início do ano, então é hora de colocar em ordem os nossos planos. O cabelo é um deles, é a moldura do rosto, e tem tratamento. Doutora Clarissa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do podcast. Foi uma grande honra recebê-la aqui. E vamos continuar nossa parceria, nossa troca de informações, que 2026 seja um ano muito próspero para nós todos. Olha, eu que agradeço, Gé, de coração. Eu adorei estar aqui com a Jéssica, né? A gente troca bastante, né? Também nos bastidores. Fiquei feliz com o convite, porque é um prazer para mim falar da minha área. Foi rápido, gente, assim. Não foi rápido, não, foi leve. Foi tão leve, assim, parece que a gente está conversando aqui, tricotando, né? Foi super leve, porque quando a gente fala do que gosta, né? Do que a gente sabe que vai impactar, né? Então é gostoso. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu desejo super sucesso aqui, porque isso é muito importante, né? Nos dias atuais, a gente informar com qualidade, informar o pessoal de casa que vocês tenham acesso a informações valiosas, né? Então, parabéns, tá? Pelo projeto. E também desejo um ótimo ano, que esse ano seja de saúde, seja próspero, que você não adie os seus planos e sonhos, e para vocês também, tá? Um ótimo 2026. Doutora Clarissa, nós presenteamos você com as gummies da fórmula certa. O bacana é que essas gomas, elas têm o Vedisol, que é um colágeno a nível dérmico excelente, e junto tem minerais, tem vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco. É uma alternativa bacana para os seus pacientes que não conseguem tomar cápsula. Enfim, como é uma gominha, é de fácil adesão. Aí você usa e depois você me dá um feedback. Com certeza. E o interessante, gente, é que a gente, manipulando, a gente consegue especificar o que aquele paciente precisa. Né? Aquela vitamina que tem falta, enfim, consegue personalizar. Por isso que eu gosto.